Estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós estamos estudando a matéria chamada Doutrinas Bíblicas. Entre as doutrinas bíblicas aprendemos a teologia acerca do Deus soberano, a cristologia, a pneumatologia, que é a obra do Espírito e a pessoa do Espírito Santo. Aprendemos também angiologia e antropologia na aula passada, o homem feito à imagem e à semelhança de Deus. Hoje, na lição 7, nós vamos entrar na armatiologia. A armatiologia é a doutrina do pecado. Por que o homem precisa ser salvo? Por causa do pecado. A próxima matéria certamente será soteriologia. Então nós vamos aprender a armatiologia, pecado e salvação. Há uma outra matéria do curso da ETAD que chama Anjos, Homem e Pecado, onde nós damos mais ênfase sobre a armatiologia. E por que estuda anjos, homem e pecado? Porque o pecado não é de origem humana, o ser humano peca, mas o pecado é de origem angelical. Quem primeiro pecou foi um anjo e depois levou o homem também ao pecado. Vamos então falar sobre pecado e salvação, problema e solução, não é? A raça humana encontra-se numa situação que precisa ser salvo. Nessa lição, nós vamos abordar 5 lições, 5 textos. Primeiro, nós vamos falar da realidade do pecado. Segundo, a origem do pecado. Terceiro, a natureza do pecado. Quarto, as consequências do pecado. E a quinta lição, o quinto texto, a restauração do pecador. Vamos começar o texto 1, a realidade do pecado. O pecado pode ser definido como a desobediência e o fracasso decorrentes da não conformidade às leis ou à vontade de Deus, que visa orientar suas criaturas humanas. No caso da lei de Deus, é uma expressão da sua natureza moral. O homem deve moldar-se à lei, ao decálogo da lei, onde ele entende, a fim de agradar a Deus e viver uma vida santa perante a presença de Deus. A Bíblia revela-nos claramente a realidade do pecado, bem como a sua origem, a sua natureza, as consequências do pecado e a cura para o pecado. Todos esses aspectos do pecado serão abordados nessa lição. Então, na lição passada, nós falamos do homem como uma criatura racional. Assim, já que o homem é racional, ele sabe que é culpado do pecado. Primeiro, se ele fizer aquilo que ele não deve fazer, ele já sabe que é culpado. Segundo, se ele não fizer aquilo que ele deve fazer. Terceiro, se for aquilo que não deve ser. E quarto, se não for aquilo que ele deve ser. Tudo isso são consequências do pecado e são evidências da realidade no pecado que a Bíblia aponta. A Bíblia mostra qual é o problema do pecado. O pecado é um dos principais tópicos ensinados na Bíblia. Ele é repetido várias vezes como o problema do pecado. Ao lermos as Sagradas Escrituras, veremos que a realidade começa logo no 3º capítulo de Gênesis, que relata a primeira vez em que o homem pecou, desobedecendo à vontade conhecida de Deus. O 4º capítulo do mesmo livro de Gênesis já mostra para nós a narrativa dos filhos de Adão, Abel e Caim, e nos comenta que o Caim mata Abel, e Deus já fala em Gênesis 4:7, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim
Entretanto, sucumbiu aos seus sentimentos de inveja, ódio e rebelião, e por causa disso matou seu próprio irmão Abel. Indubitavelmente, a natureza do pecado de Adão e Eva, bem como o pecado de Caim, foi a desobediência à vontade conhecida de Deus. E o problema do pecado continua aparecendo em todo o Antigo Testamento. Deus deu a lei escrita para guiar o seu povo no começo da experiência dos israelitas no deserto. Você pode ver os 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20, verso 1 a 17. Deus também instruiu a Moisés em todos os preceitos que estavam destinados ao seu povo e mostrou claramente como o pecado poderia ser expiado, orientando o povo de Israel a oferecer sacrifícios apropriados pelos pecados cometidos. Você pode ver acerca da expiação do pecado, holocaustos, ofertas pelo pecado em Levítico, capítulo 4, verso 7. Deus chegou até mesmo a determinar um dia anualmente, chamado Yom Kippur, para o dia da expiação, que fosse feito expiação pelo pecado da nação inteira, para cuidar do problema do pecado. Leia Levítico capítulo 16. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são chamados de Torá, ou instrução, ou livros da lei, que contém os mandamentos de Deus para o seu povo. E também tem como viver de forma santa, além das instruções e o recebimento do perdão pelos pecados. Os livros históricos, que vão de Josué até o livro de Esther, registram o trágico fracasso do povo de Israel por não haver obedecido aos mandamentos do Senhor. Esses livros mostram o desvio, a desobediência, a obstinação, a rebeldia de Israel para com Deus e suas leis. Quando lemos o livro de Juízes, capítulo 2, verso 6, 7, 10, verso 19, devemos observar que após a morte de Josué, o passamento, toda aquela geração, o povo de Israel, pôs-se a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balins, verso 11 do capítulo 2 de Juízes. Prosseguindo com a leitura do mesmo livro, vemos a história triste refletir num ciclo funesto. Várias vezes no livro do Juízes diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos, aí diz os povos, filisteus, midianitas, amalequitas e assim por diante, de alguns seus inimigos. Você pode ler isso em Juízes, capítulo 3, verso 7, verso 9, verso 12, verso 15, capítulo 4 de Juízes, verso 1, capítulo 6 de Juízes, verso 1. A desobediência era o tema sempre repetido. O salmista também, no livro dos Salmos, exprime a tristeza por causa do pecado. No Salmo 51, um dos salmos lindos de confissão do pecado, Davi, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo de número 51, verso 1, verso 2, verso 5. Os profetas também clamaram contra o pecado que levou à queda de Israel. Ezequiel 23, Jeremias capítulo 5, Daniel capítulo 9, verso 1 a 23. O Novo Testamento também continua a nos dar a realidade do pecado. Ele relata como Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, o traiu. Ele retrata os sofrimentos de nosso Salvador, que tomou sobre si os nossos pecados e levou os pecados da humanidade. Lucas, capítulo 22, versos 39 e 44, João 19, 1 a 3, verso 18, e descreve também no livro de Atos
acerca do pecado de Ananias e Safira, na hora que foram ofertar perante o Senhor. Uma das mais vividas evidências também da realidade do pecado está em Romanos, capítulo 1, e Paulo fala do verso 28 a 32, o caminho do pecado. Diz, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também aos que consentem que fazem. Que lista enorme de pecados em Romanos capítulo 1, verso 28 a 32. E João, o discípulo, conclui que toda iniquidade é pecado. 1 João 5,17. A necessidade do governo evidencia a realidade do pecado. A Bíblia não somente mostra exemplos de pecado na vida das pessoas, como também fornece provas da realidade do pecado, como, por exemplo, a necessidade que a sociedade tem de ser governada. Juízes, capítulo 21, verso 25, diz, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Até naquele tempo, Deus tinha usado juízes para dirigir os israelitas de acordo com as suas orientações. Porém, no 8º capítulo de 1 Samuel, descobrimos que os israelitas pediram a Samuel que lhes nomeasse um rei. Os israelitas queriam ter o mesmo tipo de governo que tinham todas as nações ao redor. Visto que o povo de Deus não estava disposto a obedecê-lo, pediram um governante humano, um rei. Algumas vezes as pessoas sonham com um ambiente que chamam de utopia, isto é, um lugar de estado ideal, onde impera a justiça perfeita, harmonia social. Nesse estado utópico, cada qual ocupa-se com os próprios negócios, contribui alegremente para o bem-estar dos outros e desfruta o máximo das coisas boas da vida. No entanto, nesse mundo real, é impossível uma sociedade nesses moldes. Os seres humanos são, por natureza, egoístas, rebeldes, contrários à vontade de Deus. O pecado é um problema real que temos que enfrentar diariamente. Ninguém escapa aos seus efeitos. As trágicas consequências do pecado são noticiadas por todos os meios de comunicação, indicando claramente a carência que a sociedade tem de ser controlada por governos humanos. O pecado é uma realidade, não resulta de superstição nem de falta de educação. Resulta da natureza caída dos seres humanos, homens, mulheres, velhos, jovens ou crianças que vivem de modo contrário às leis de Deus e de acordo com seus próprios maus desejos, vivem em pecado. Paulo conclui Romanos 3:23, dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos aos exercícios do texto 1, é para relacionar a coluna A de acordo com a coluna B. Então, 7:1 registra a primeira vez que o homem pecou. A primeira vez que o homem pecou, letra B, Gênesis capítulo 3. Dizem que Gênesis 3 é o capítulo mais trágico da Bíblia. 7:2, Deus instrui acerca do pecado, de como ele poderia ser expiado. Isso se encontra do capítulo 4 ao 7 de Levítico.
as ofertas e os sacrifícios. Então, 7.2, letra E. 7.1, letra B. 7.2, letra E. 7.3, após a morte de Josué, o povo de Israel pôs-se a fazer o que era mal. Podemos aqui indicar Juízes, capítulo 2, versos 6, 7, 10, 19. Então, aqui seria a letra C. O ciclo do pecado no tempo dos juízes. Letra G. Juízes 3, 7, 9, 12. Todos esses ciclos de pecado. Letra G. 7:5, o salmista exprime tristeza por seu pecado. Letra F, Salmo 51, verso 1, 2 e 5. 7:6, os profetas clamaram contra o pecado de Israel. Aqui pode ser letra A, Ezequiel 23, Jeremias 5, Daniel 9, 1 a 23. Toda iniquidade é pecado. Isso é letra D, 1 João 5,17. E 7 e 8, a necessidade de governo humano evidencia a realidade do pecado. Aqui é letra H, Juízes 21, verso 25. Vamos agora ao texto 2, já falamos da realidade do pecado. Texto 2, vamos falar da origem do pecado. Durante muitos séculos, os filósofos têm debatido se o pecado é eterno ou se sempre existiu paralelamente ao bem. Alguns deles têm chegado à conclusão de que o conflito entre o certo e o que é errado sempre existiu e que isso continuará por toda a eternidade. Teria havido um tempo quando só existia o bem? Essa é uma pergunta. Nesse caso, quando é que foi que o pecado fez a sua aparição? A fim de encontrarmos respostas a essas perguntas, voltemos-nos agora a um estudo sobre a origem do pecado no universo e na raça humana. Na quinta lição, nós falamos sobre o pecado dos anjos, que provocou a sua queda, como também a Escritura dizem a respeito da origem do pecado no universo. Se nós fizermos uma revisão de modo sucinto, veremos como estão relacionados a propagação do pecado à raça humana. Em primeiro lugar, notemos que na quinta lição, quando nós falamos do caráter moral dos anjos, eis aqui um resumo, só para recordar. Primeiro, os anjos foram criados com uma companhia de seres pessoais, santos e perfeitos, cuja vontade se inclinava a obedecer ao Criador. Segundo, aparentemente os anjos tinham livre-arbítrio, capacidade de escolha e de compreender as consequências da desobediência. E terceiro, um desses anjos, que na verdade eram querubins, Satanás, ocupava uma posição exaltada. Ezequiel 28, Isaías 14, 2 Coríntios 4:4 e Efésios 2:10. Evidentemente, quarto lugar, Satanás foi o líder dessa rebelião contra o Senhor Deus. João 8:44, Jesus o chama de pai da mentira e de mentiroso, que ele mente desde o princípio. 1 João 3:8 diz que todo aquele que comete pecado é do diabo. Quinto, com base em referência a reis terrenos que perecem, Satanás, deduzimos que o pecado começou com a sua ambição, seu orgulho, sua soberba. Você pode ler isso em Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14, Ezequiel 28, verso 11 a 19 e 1 Timóteo 3:6. Essas passagens bíblicas indicam e nos ajudam a entender que Satanás ficou descontente com a sua posição sobre o poder de Deus. Ele interessava e ambicionou em ser mais do que Deus. Ficou tão cego ante a sua própria beleza e formosura que parece haver pensado que deveria ultrapassar o próprio Criador. Satanás mostrou-se egoísta, descontente e cobiçoso, desejando aquilo que o Criador lhe concedera
mais do que o Criador lhe concedera. Ele queria ser adorado como o próprio Deus. E é daí os sintomas do pecado, visto que Satanás foi, as causas básicas do pecado, todos os anjos que caíram. Tudo isso reveste de grande importância para nós. Por quê? Quando Satanás e seus anjos se rebelaram contra Deus, e o pecado adentrou e permeou por todo o universo. O pecado deles representa a oposição ao governo do Pai Celestial, de um Pai amoroso. O próprio Satanás, dali por diante, foi para se levantar e frustrar os planos de Deus em cada área do universo. Ele encabeça um sistema mundial que faz oposição a Deus e ao seu governo. Aí ele ataca a raça humana. Deus criou o homem sem qualquer natureza pecaminosa. Quando Deus criou o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus o colocou num jardim, um ambiente ideal, e providenciou tudo para a satisfação de todas as necessidades humanas. Deus deu a Adão uma mente poderosa e ocupações abundantes para nelas depender seu tempo e energias. Também deu a Adão uma auxiliadora, uma ajudadora apropriada para lhe servir de companheira. Em seguida, o Criador também decretou regras que deveriam ser observadas tanto por Adão como por Eva, e Deus deu as consequências da desobediência. Então, entrou em uma íntima comunhão com aquele primeiro casal. O aviso dado por Deus a Adão e a Eva era um simples teste, em meio às provisões e os privilégios abundantes que lhe foi dado. O fruto de uma certa árvore que não deveria ser comido, a árvore chamada ciência do bem e do mal. Esse teste tinha por propósito mostrar se Adão e Eva seriam obedientes ou desobedientes à vontade do Senhor. E Adão e Eva não foram criados como máquinas, como robôs, automatas, mas eles viviam para a glória de Deus e tinham escolha. A vontade deles inclinava-se para Deus, mas visto que eles tinham poder de aceitar ou de rejeitar essa inclinação, e poderiam exercer sua livre vontade e fazer uma escolha. E fizeram uma escolha deliberada. Essa capacidade foi um teste da natureza deles. Satanás, o grande tentador, quando se rebelou contra Deus, também veio tentar o primeiro casal. Depois de Adão e Eva terem sido postos no jardim, Satanás aproximou-se de Eva na serpente, dando a entender que Deus estava negando a ela algum conhecimento. E Adão, que seria uma coisa boa, benéfica, se eles comessem da árvore. É de nos admirar que Eva não tenha feito qualquer objeção à acusação de Satanás contra Deus, dizendo que certamente não morrereis. Dessa forma, estava chamando Deus de mentiroso, pois Deus havia dito que eles haveriam de morrer. Eva nem sequer protestou, nem procurou suavizar a declaração satânica que eles não morreriam. Antes, ela buscou os benefícios que ela poderia ganhar com as palavras do tentador, que os olhos seriam abertos, que ela seria igual a Deus, e dessa maneira, mediante um ato de sua vontade, por causa do engodo e do engano de Satanás, Eva resolveu fazer o que ela queria, ao invés de fazer o que Deus queria. O texto de Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 5, mostra-nos que ela quis ter aquilo que Deus havia proibido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saber o que Deus não havia revelado. E terceiro, ser aquilo que Deus não intencionara que ela fosse. Dessa maneira,
Eva preferiu o seu próprio eu e não Deus. E é nisso que consiste o pecado. Olhando para o fruto, ela raciocinou que, visto ser o mesmo bom para comer, não havia nada de errado em comê-lo. Ela também pensou que, visto que o fruto daquela árvore era agradável e lhe traria conhecimento, comê-lo, então não havia nada de errado. Porém, ela se esqueceu do fato mais importante. Deus havia proibido que comesse daquele fruto. Vendo somente o que queria ver, ela e Adão tomaram e comeram o fruto, numa franca e clara desobediência à palavra de Deus. Não perguntaram sequer se aquele ato glorificaria a Deus, embora tivesse inteligência suficiente para entender as consequências. E foi o motivo que não consideraram com mais cuidado o que estavam fazendo. Foi assim que nossos primeiros pais, antepassados, preferiram ignorar deliberadamente o aviso divino. Embora tivessem sido tentados, ninguém os forçou a agir e a comer contra as instruções do Senhor. Esse ato foi desobediência, foi o que produziu pecado na raça humana. Romanos capítulo 5, verso 12, diz que todos nós pecamos à semelhança de Adão. E a atitude que levou esse pecado continua atuando hoje nos homens, a desobediência. Foi desse modo que o pecado entrou no mundo, envolvendo toda a humanidade, como uma má influência, destruindo o feliz relacionamento do homem com o seu Criador, Deus. O pecado prossegue até hoje seus maus efeitos sobre cada raça humana decadente, descendentes de Adão. Cada pessoa que vem ao mundo herda de Adão uma natureza pecaminosa, que, se não for corrigida, levará eventualmente à morte e à condenação espiritual. Vamos para os exercícios do teste 2. Marque C para certo e E para errado. O pecado teve origem no universo quando Satanás desejou ocupar uma posição mais elevada, impulsionando pela sua ambição e orgulho. Certo, 7 e 9, certo. 7 e 10. Deus criou o homem com uma natureza inclinada ao pecado, para que ele escolhesse entre o certo e o errado. Aqui está errado. Deus criou o homem perfeito, ele que se inclinou para o pecado. Errado, 7 e 10. Deus não criou o homem com uma natureza inclinada para o pecado. Está errado. 7 e 11. Deus criou o homem sem qualquer natureza pecaminosa, colocou no ambiente ideal, providenciou tudo para a satisfação de todas as suas necessidades, inclusive a íntima comunhão com o Criador, e deu-lhe também o livre-arbítrio para escolher obedecê-lo ou não. Certo, 7 e 11 está certo. 7 e 12, o Criador decretou algumas regras simples a serem observadas, advertindo Adão e Eva sobre as consequências da desobediência. Certo também, ao proibir o fruto de uma certa árvore, Deus estava aplicando a Adão e Eva um teste simples, que revelaria obediência ou desobediência à vontade do Senhor. Certo. 7:14, Adão e Eva foram criados como automatos, para viverem para a glória sem qualquer escolha. Errado, 7:14 está errado, eles não foram criados como robôs, não é? Eles foram criados como livre-arbítrio. 7:15, a vontade do primeiro homem e da primeira mulher inclinava-se para Deus, mas visto que eles tinham o poder de aceitar ou rejeitar essa inclinação, poderiam exercer sua livre vontade e fazer uma escolha deliberada. Certo. 7:16, o pecado começou quando os seres criados responsáveis resolveram desobedecer ao seu Criador, seguindo o seu próprio caminho. Certo.
A capacidade de escolher era uma necessidade tanto para os anjos quanto para os homens, porque Deus não força ninguém a adorá-lo. Certo também, 7,18, conforme Romanos 5,12, a desobediência de nossos primeiros pais produziu pecado na raça humana, envolvendo a humanidade com a sua má influência, destruindo o feliz relacionamento do homem com Deus. Certo, 7,19, o pecado prossegue nos seus maus efeitos sobre cada descendente de Adão. Cada pessoa herda de Adão uma natureza pecaminosa, que, se não for corrigida, levará eventualmente à morte e à condenação espiritual. Certo. Vamos agora ao texto de número 3, a natureza do pecado. Não seria bom para nós se o pecado fosse uma substância física que pudesse ser isolada? Poderíamos, então, convidar pesquisadores para descobrir alguma droga ou soro capaz de destruir tal substância, como se fosse um vírus. Então, equipes de especialistas poderiam ir de uma comunidade a outra, aplicando injeções ou vacina contra o pecado, que pudesse pôr fim às consequências do pecado. Não demoraria muito para que a sociedade humana, dessa forma, se tornasse totalmente transformada e as pessoas começassem a viver realmente para a glória de Deus. Porém, sabemos que o pecado não é nenhum micróbio ou vírus. Qual é, pois, a real natureza do pecado? Já vimos uma breve definição do pecado na primeiro texto dessa lição. Falamos da desobediência, do fato de não moldar-se à palavra de Deus. Envolve tudo quanto aquilo que as pessoas fazem de errado. Inclui fazer aquilo que não deveríamos fazer e também deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer. O idioma hebraico que foi escrito o Antigo Testamento e o dialeto grego em que foi escrito o Novo Testamento empregam vocábulos expressivos para descrever o ato de pecar contra Deus. Os estudiosos da Bíblia, analisando a formação das palavras, explicam quais ideias estão envolvidas que nos permite entender melhor a palavra pecado. Cada um dos termos usados expressa de maneira diferente alguma atitude ou ação que provoca a desaprovação do Senhor. Considerando alguns desses termos e traduções da Bíblia, podemos ver como esses termos são apresentados tanto no hebraico como no grego. Vamos lá, alguns desses termos. Primeiro, transgressão. O pecado é uma transgressão. O que significa isso? Significa transgredir ou transpassar. Significa invadir uma propriedade ou direitos de outra pessoa. Quando vemos um cartaz que diz entrada proibida, sabemos que significa que alguém não deseja que sua propriedade seja invadida. Para impedir a invasão, as propriedades são cercadas e que são colocadas limite. Às vezes inclui aviso, às vezes inclui a pena ao que transgredir. De igual modo, Deus estabeleceu certos limites morais para o homem, os quais chamamos de leis. Quando uma pessoa ultrapassa essas linhas, ele está transgredindo contra o Senhor. E isso é pecado, ou pecando, ignorando a lei de Deus. O pecado, portanto, consiste numa transgressão da lei. Você pode ler isso na carta de 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. Olha o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 4. João fala que todo pecado é transgressão,
Olha só, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque pecado é iniquidade, é o que João descreve. Outra palavra que é definida para pecado: errar o alvo. Êxodo 20, Isaías 30, verso 21. Ao deixar de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, a pessoa está pecando. Nesse sentido, o pecado é o mesmo que errar o alvo. A pessoa erra quando aquilo que Deus planejou para ela. Errar o alvo faz parte do vocabulário dos arqueiros, quando alguém deixa de acertar no centro de um alvo. Vamos para a terceira definição: egoísmo. Salmos 119, verso 33, Filipenses 2:3, mostra que o primeiro ato de desobediência foi causado pelo egoísmo, pois os homens desejou aquilo que sentiu que Deus lhe houvesse negado, e isso apelou para a sua vaidade e o seu próprio orgulho. Vamos para uma quarta palavra: rebeldia. Êxodo capítulo 23, verso 21, 1 Samuel 24:11. Rebelar-se é desobedecer, ou agir contra a autoridade de alguém, é desviar-se da lei de Deus. Isaías ilustra isso quando escreve: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías capítulo 53, verso 6. É precisamente isso que os homens fazem o tempo todo. Cada qual quer fazer o que lhe agrada, seguindo os seus próprios desejos e impulsos. E a mesma coisa acontece em todas as comunidades e nações. As pessoas não querem seguir ou andar pelas veredas que Deus determinou para elas. Quinta palavra: imundícia. Tiago 1:27 diz: quando uma pessoa peca intencionalmente, tem a consciência de estar fazendo o que é errado, pois a sua consciência a condena. O sentimento de culpa despertado pelo pecado faz o indivíduo notar a sua própria imundície. O indivíduo sente-se sujo. Eis a razão pela qual as Escrituras falam sobre a necessidade de purificação por causa da poluição do pecado. Salmos 51, verso 2, verso 7, 1 João 1:7. Fazendo um breve sumário de todas essas palavras, o pecado consiste na desobediência a Deus, por sua parte de suas criaturas inteligentes. Qualquer coisa cujo alvo não seja a glória de Deus é pecado. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qualquer coisa existente no homem que não expresse o santo caráter de Deus é pecado, ou seja, é contrário a Deus, e isto é pecado. Romanos também diz que tudo que não é de fé é pecado. Então nós temos aí algumas definições do pecado. Vamos ao relacione a coluna A de acordo com a coluna B, que é o texto, ou teste, os exercícios do teste 3. Vamos lá. Deus estabeleceu limites morais para o homem, os quais chamamos lei. Quando uma pessoa despreza as leis de Deus e ultrapassa as linhas, ela está pecando, e isso chama-se transgressão, transpassar. Letra B, transgressão. 7:20, então, letra B, transgressão. 7:21, a pessoa peca ao deixar de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Erra quando aquilo que Deus planejou para ela. Aqui é a letra C, errar o alvo. Errar o alvo é uma das definições da palavra hamartia no grego, que é errar o alvo. Foi o motivo do primeiro ato de desobediência quando o homem desejou aquilo que julgou que Deus lhe houvesse negado. Aqui, letra A, egoísmo. Egoísmo.
ao fazer o que agrada a si mesmo, seguindo seus próprios desejos, o homem vai contra a autoridade de Deus e desvia-se da sua lei. Aqui seria a letra E, rebeldia. Rebeldia aí contra a autoridade de Deus ou contra qualquer autoridade. 7:24. Ao pecar intencionalmente, tendo consciência de estar fazendo o que é errado, a pessoa é condenada pela sua própria consciência. E aqui a letra D, imundície, imundície. Vamos agora às consequências do pecado. Até agora nós falamos da natureza do pecado, da realidade do pecado, falamos também da origem do pecado e da natureza do pecado. Agora vamos às consequências do pecado. Texto de número 4, as consequências do pecado. O pecado tem consequência sim. O salário do pecado, de acordo com a Bíblia, é a morte e a separação. O terceiro capítulo de Gênesis nos narra as trágicas consequências do primeiro pecado. Da mesma maneira que Deus havia dito, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, também avisou, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Não considerando o aviso do Senhor e tendo tomado aquilo que era proibido, o homem nada mais poderia esperar do que essa consequência. Examinaremos brevemente as principais consequências do pecado original do homem. Primeiro, interrupção do relacionamento com Deus. Isso chama-se morte espiritual. Morte é separação. O homem foi separado de Deus. O conhecimento e a consciência de que haviam desobedecido deliberadamente a Deus trouxe para nossos primeiros pais o imediato senso de culpa. Ao ouvir a voz de Deus, fugiram, se esconderam. A inocência desse casal acabara. Eles agora se sentiam condenados pela sua própria consciência. Perceberam a sua nudez diante um do outro e diante de Deus. E cheios de vergonha, tentaram esconder-se dele. O pecado sempre traz vergonha. Quando Deus os confrontou no que havia feito, cada qual tentou lançar a culpa sobre o outro. Adão queixou-se de Eva. Eva queixou-se da serpente. Você pode ler isso em Gênesis 3:12-13. E essa trágica confissão, mais a linda e pessoal relação com Deus, chegou ao seu fim. Eles experimentaram assim a morte espiritual. Gênesis 2:17. E foram expulsos do jardim do Éden, a fim de levarem dali por diante uma vida muito diferente daquela que tinham conhecido. A natureza pecaminosa. O pecado de Adão e Eva corrompeu não somente os seus corações, mas também o de todos os seus descendentes. A Bíblia declara que aquele pecado foi o princípio corruptor herdado por cada um de seus descendentes, atingindo, portanto, cada ser humano. Assim, o pecado passou para todos. Romanos 5:12. O mundo inteiro, pois, ficou debaixo do domínio do pecado. Gálatas 3:22. E juntamente com essa servidão do pecado, tornando-nos filhos da ira. Efésios 2:3. Essa natureza pecaminosa faz com que seja impossível de as pessoas agradarem a Deus. E a menos serem transformadas pelo poder do Evangelho, o indivíduo não transformado age maldosamente em conformidade com a sua natureza corrompida. A Bíblia declara que já nascemos com uma natureza corrompida. Salmo 51, verso 5. Gostaríamos de imaginar as crianças perfeitas, destituídas dessa natureza. Mas quando vemos os pequeninos e os pequenos irmãos e irmãs brigarem uns com os outros, se irritarem, chorarem, vemos
o egoísmo, que faz parte da natureza humana. A tendência das crianças para a desobediência se deriva dessa natureza pecaminosa. A Bíblia nos mostra que o homem foi corrompido pelo pecado em seu ser total, no seu intelecto. Romanos 1, 28, 1 Coríntios 2, 14, 2 Coríntios 4, 4, Efésios 4, 18, nos seus sentimentos, Jeremias 17, 9 e 10, enganoso é o coração do homem, Efésios 4, 19, na sua vontade, na sua consciência e no seu espírito. Portanto, o pecado atingiu o intelecto, os sentimentos, a vontade, a consciência e o espírito. Esses versos nos mostram que cada parte do ser humano foi corrompido pelo pecado. E nesse estado, o homem nada pode fazer para agradar a Deus. Isso não significa que uma pessoa sem Deus não pode fazer ou apreciar atos de bondade ou gentileza ao próximo. Mas significa que enquanto o indivíduo não for espiritualmente revivificado, não há nada que possa fazer que torne-o favorável diante de Deus e aceitável diante do Senhor. Não somente sofremos com as consequências do pecado de Adão, mas sofremos pelos efeitos da natureza pecaminosa que dela recebemos. Sofremos com as consequências dos próprios pecados. Por exemplo, se eu for um preguiçoso e não quiser trabalhar, terei de sofrer as consequências disso. Com frequência, temos de sofrer não somente com o resultado dos nossos pecados, mas também com o resultado do pecado de outras pessoas. Os cidadãos de um país cujos governantes são corruptos não podem desfrutar das vantagens de um bom governo que lhes oferece. Os filhos de um pai alcoólatra podem sofrer os maus tratos resultantes de uma mente intoxicada pela bebida. Muitas pessoas morrem em acidentes de carro por causa de motoristas bêbados. A sociedade em geral sofre por causa de atos criminosos, assaltos com arma de fogo e acaba matando a vítima. São obrigados a pagar os custos dos criminosos e prisões. Vemos também homens que não controlam seus impulsos sexuais e que agarram crianças, meninas e abusam sexualmente. Tudo isso é consequência do pecado. O lado bom do homem pode ser sim admirado, mas agora nós estamos considerando o lado trágico do ser humano. O homem sem Deus fica depravado. À medida que se aproximam os últimos dias, vamos experimentando essa condição da sociedade humana. Sob uma inspiração profética, o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Vemos o pecado como uma decadência física. As enfermidades, as malezas do corpo, que antes eram desconhecidas por Adão e Eva no jardim do Éden, os germes, os vírus, as doenças de todos os tipos aparecem como resultado do pecado. E dali por diante tem conexão com o julgamento divino. Êxodo 15, 26, Deus diz que não poria as enfermidades que pôs sobre o Egito. A dor, o cansaço, a decadência física fazem parte do processo iniciado pelo pecado e que acaba levando à morte física. De fato, a morte cerca a humanidade como resultado da queda do homem, como resultado do pecado. A existência humana nesse mundo é marcada
pela oposição de Satanás aos esforços humanos para aproximar-se de Deus e de viver para Ele. Isso torna o ambiente que vivemos um ambiente hostil. Por causa da maldição resultante do pecado, o universo inteiro sofre. A vida animal mostra-se voltada à selvageria. O trecho de Isaías 11, 6 a 9 indica o vindouro reino de Deus, os animais irracionais sendo pacíficos e não selvagens. E isso leva a crer que a atual ordem de selvageria, de maldição causada pelo pecado nos animais, fazem parte do pecado. Não só o homem foi afetado, mas toda a natureza foi perturbada por causa do pecado. A vida vegetal também revela os efeitos do pecado. Sarças, espinheiros abafam plantas úteis. Os alimentos só são produzidos com muito esforço por parte do homem numa luta que cobra do seu corpo um alto preço. O apóstolo Paulo descreve, Romanos 8, 19, 22, o efeito do pecado na natureza. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, na esperança de que também essa mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Vamos à separação e punição eterna. O resultado final do pecado que passamos a mencionar é o mais triste de todos. A Bíblia revela que os pecadores impenitentes terão de sofrer a punição eterna. Como eu gostaria que fosse diferente. Porém, não ouso fechar os olhos diante da linguagem bíblica. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Marcos 9, 43 a 44. O inferno para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Romanos 2, 6 a 9. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está reservado eternamente a negrura das trevas. Judas 1,13. E finalmente Apocalipse 14, 10 a 11. Também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apesar das advertências, exortações dos escritores bíblicos, às vezes refere-se a essa punição eterna como destruição e o fato que durará para sempre. Note alguns textos que o mesmo adjetivo eterno ou eterna é usado para descrever tanto o céu quanto o inferno. Fala da punição eterna e da vida eterna. Da vida eterna e da condenação eterna. A menos que as pessoas se arrependam de seus pecados e creiam em Jesus e recebam como seu Salvador, elas terão de sofrer a punição eterna, separadas eternamente da presença do Senhor. Essa é a morte eterna. Nós temos 3 tipos de morte na Bíblia: a espiritual, que é quando o homem peca; a morte física, que todos iremos passar; mas a pior morte, a morte eterna, eternamente separado de Deus. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta.
são consequências do pecado original, conforme está no 3º capítulo de Gênesis. Todas estão corretas: a morte espiritual, a decadência física, a morte física e a separação de Deus, a morte eterna. Todas estão corretas. 7:25, 7:26, o pecado de Adão e Eva corrompeu não somente seus corações, mas também todos os seus descendentes. A Bíblia declara que, portanto, todos estão sujeitos a morrer, o mundo ficou debaixo do pecado, nascemos numa palavra natureza corrompida. Todas estão corretas na 7:26. E 7:27, a única maneira de o homem tornar-se agradável a Deus e ficar livre da condenação eterna é, letra C, crendo em Jesus e recebendo como seu Salvador e Senhor. Letra C. C de crendo. Amém? Vamos agora ao último texto da nossa lição, texto 5. Vamos falar da restauração do pecador. A restauração do pecador. Em meio a todo desespero, brilha intensamente um raio de esperança. Deus, em sua misericórdia, proveu um meio de escape para o homem não sofrer as consequências da morte eterna e da morte espiritual. Ele providenciou um caminho até a glória eterna, em sua presença para todos aqueles que aceitarem o seu dom graciosamente oferecido. Você e eu podemos ser restaurados, tanto espiritualmente quanto fisicamente, e assim os efeitos do pecado podem ser cancelados. Vamos começar com a restauração espiritual. Deus proveu para o homem uma restauração espiritual por meio da morte vicária de seu único Filho, Jesus Cristo, o qual tornou-se o nosso substituto e fez a expiação pelo nosso pecado. João 3, 16, 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você e eu temos a oportunidade de receber a salvação e a restauração espiritual se nós nos arrependermos de nossos pecados e tomarmos a decisão de abandonar o pecado de uma vez para sempre. Além do arrependimento, precisamos aceitar a oferta da salvação feita por Deus e sua promessa que nos ajudaria. Isso requer de nós um ato de fé. A Bíblia afirma que pela graça sois salvos por meio da fé. Essa é uma exigência que, se confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, seremos salvos. Temos que crer em nosso coração. Devemos confessar e abandonar o pecado e receber Jesus em nossa vida e experimentar a transformação. Devemos ter vida espiritual com Deus, Efésios 2, 1-9, e nos tornarmos nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo advertiu que os crentes devem se despir de sua velha natureza, devem se revestir de um novo homem que vive segundo para glorificar a Deus. Efésios 4, 17-28, Colossenses 3, 1-17. Por meio de sua morte, nosso Senhor pagou a pena imposta ao pecador e satisfez a justa ira de Deus contra o pecado. Somos declarados justos por meio dele, por meio de Cristo. Ele garante o nosso perdão e nos provê plena e gratuita redenção. Ele nos confere uma nova natureza. Devemos ter nascido, apesar de ter nascido nessa corrupta natureza, ele nos adota na santa família de Deus. Ele nos confere a posição de filhos de Deus e, portanto, se somos filhos, somos herdeiros de Deus.
Nosso Senhor não somente provê todos esses recursos para a nossa restauração espiritual, mas também atua como nosso advogado junto ao Pai, nosso sumo sacerdote que vive para interceder por nós, pedindo misericórdia. Juntamente com o dom da salvação, aparecem algumas responsabilidades ao crente novo convertido. Ele deve andar na luz, deve andar no Espírito, deve viver como Cristo viveu. Assim, os crentes atingem e vão buscar a perfeição em Cristo nesta vida. Andar na luz, viver no Espírito, são condições para aquele que quer andar com Cristo. Ele desfruta de comunhão com os outros crentes, amando o próximo como a si mesmo. Ele é purificado, o Espírito revela suas falhas, atitudes erradas, leva ele ao arrependimento, leva ele a confessar. Restauração física. Jesus não somente provê para a nossa restauração espiritual, mas também física pela sua morte na cruz. Todas as enfermidades podem achar cura em Jesus. A Bíblia nos ensina que a cura faz parte da restauração. Diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Outras passagens bíblicas declaram, levando ele mesmo seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus, quando andou na terra, curou incontáveis pessoas de suas enfermidades. Durante o seu ministério na terra, ele pregou a mensagem do reino, ele curou os enfermos. E depois que Jesus subiu ao céu, os milagres de cura ainda continuam. O livro de Atos relata várias curas. Tiago ensina que se está alguém doente, chama os presbíteros e unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. O mundo, claro que não está livre de todo sofrimento e enfermidades, mas nós temos, durante a história eclesiástica, inúmeros casos de pessoas que foram curadas em resposta à oração de fé. Dessa maneira, já podemos provar benefícios espirituais, físicos e eternos por causa da provisão do Senhor na cruz do Calvário. Por meio de Adão, o pecado entrou. Por meio de Jesus, somos libertos do pecado e de seus efeitos. Elevemos os nossos corações em louvor a Ele, face ao grandioso dom da salvação. Vamos agora para os exercícios. Marque-se para certo e para errado. Aprendemos em João 3, 16, 17, que Deus proveu para o homem a restauração espiritual por intermédio da morte de seu único Filho, Jesus Cristo, o qual tornou-se o nosso substituto e fez expiação pelo nosso pecado. Certo? Por meio de sua morte, o nosso Senhor pagou a pena imposta ao pecador e satisfez a justa ira de Deus contra o pecado. Certo? A obra salvadora de Cristo garante-nos perdão e redenção, nova natureza, adoção na família de Deus, posição de filhos de Deus e herdeiro de suas riquezas. Certo também, as passagens de Hebreus 7, 25, 1 João 2, 1, assegura que Jesus atua como nosso advogado, que pleiteia a nossa causa como juiz todo-poderoso, pedindo que tenha misericórdia de nós. Certo, novamente, lendo Isaías 53, 4 e 5, entendemos que Jesus não somente proveu o necessário para a restauração espiritual, mas ainda proveu para a restauração física por meio de sua morte na cruz. Certo? 7:33. Em sua epístola, Tiago ensina que os anciões das igrejas não deveriam orar pelos enfermos, posto que a enfermidade é uma consequência do pecado. Errado. Por meio de Adão, o pecado entrou na raça humana. Por meio de Jesus Cristo, fomos libertos do pecado e seus efeitos. Certo? A maioria está certa, a 7:33 está errada.
Vamos à revisão da lição, novamente, certo e errado. 7:35. A realidade do pecado faz ver desse terceiro capítulo de Gênesis que registra a primeira vez que o homem pecou, certo? 7:36. Depois que o homem pecou, Deus o abandonou, sem qualquer orientação acerca de como obter perdão. Errado. Deus nunca abandonou o homem. Deus proveu o meio da salvação. 7:37. Nos capítulo 4 a 7 Levítico, vemos Deus dando instruções de como o pecado poderia ser expiado, certo? Quem escreveu que toda iniquidade é pecado foi o evangelista Lucas. Errado, foi João. 1 João 5:17. 7:39. O pecado teve origem no universo quando Satanás desejou ocupar uma posição mais elevada, impulsionada pela sua ambição e orgulho. Certo. 7:40. Deus criou o homem com uma natureza inclinada ao pecado, para que ele escolhesse entre o certo e o errado. Errado. 7:40. Errado. Deus não criou o homem com uma natureza inclinada para o pecado. 7:41. Deus criou o homem sem qualquer natureza pecaminosa. Colocou no ambiente ideal, providenciou tudo para a satisfação de todas as necessidades, inclusive a íntima comunhão com o Criador. Deu-lhe também livre-arbítrio para escolher obedecê-lo ou não, certo? 7:42. Adão e Eva foram criados como automatos para viverem para a glória de Deus sem qualquer escolha. Errado. 7:43. A vontade do primeiro homem e da primeira mulher inclinava-se para Deus, visto que tinha o poder de aceitar ou rejeitar essa inclinação, poderia exercer sua livre vontade fazendo uma escolha deliberada, certo? Conforme Romanos 5:12, a consequência de nossos primeiros pais produziu pecado na raça humana, envolvendo a humanidade com má influência, destruindo o feliz relacionamento do homem com Deus, certo? 7:45. A única maneira de o homem tornar-se agradável a Deus, ficar livre da condenação eterna, é crendo em Jesus e recebendo como seu Salvador e Senhor, certo? 7:46. Aprendemos que em João 3:16-17, que Deus proveu para o homem a restauração espiritual por intermédio da morte de seu único filho, Jesus Cristo, o qual se tornou nosso substituto e fez expiação pelo nosso pecado, certo? Lendo Isaías 53, 4 e 5, entendemos que Jesus não somente proveu o necessário para a nossa restauração espiritual, como ainda proveu para a nossa restauração física por meio de sua morte na cruz, certo? 7:48. Por meio de Adão, o pecado entrou na raça humana. Por meio de Jesus Cristo, somos libertos do pecado e de seus efeitos, certo? Agora vamos para a coluna A, com a coluna B, parte da revisão. Coluna A. Deus estabeleceu limites morais para o homem, os quais chamamos de leis. Quando uma pessoa despreza a lei e ultrapassa as linhas, está pecando. Letra B, por transgressão. Pecado é transgressão contra a lei de Deus. 7:50. A pessoa peca ao deixar de cumprir o propósito de Deus para a sua vida e erra quando deixa de ser aquilo que Deus planejou para ela. Letra C, errar o alvo. Ao fazer o que agrada a si mesmo, seguindo seus próprios desejos, o homem vai contra a autoridade de Deus e desvia-se da sua lei. Letra A, rebeldia, ir contra a autoridade. Vamos assinale com X a alternativa correta. São consequências do pecado original, narrado no terceiro capítulo de Gênesis, todas estão corretas. A morte espiritual, a morte física e a punição eterna, todas estão corretas. O pecado de Adão e Eva corrompeu não somente seus corações, mas também todos seus descendentes. A Bíblia declara que, portanto, todas estão corretas. Todos estão sujeitos a morrer, o mundo ficou debaixo do domínio do pecado, nascemos com uma natureza corrompida, tornando-nos filhos da ira. Todos estão corretos. Muito bem, nós tivemos a lição de número 7, 5 textos, que fala do pecado, parte da teologia sistemática chamada amartiologia, amartia, da onde vem a palavra do grego de pecado.
Nós falamos aqui da realidade do pecado, da origem do pecado, da natureza do pecado, das consequências do pecado, mas o mais importante, da restauração do pecador em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Se você não é aluno da ITAD, está assistindo para aprender, subscreva nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se você quer se tornar aluno, quer fazer as provas, quer participar, procure-nos e matricule-se no curso da ITAD. Não importa se você está na Itália, você está em Portugal, você está no Brasil, Estados Unidos, costa oeste ou leste, não importa, você pode se matricular, estudar teologia conosco aqui no canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se matricular, nós vamos colocar você na plataforma do WhatsApp para que você receba as aulas, receba o link da prova. Também tem a plataforma da ITAD, onde você pode acionar os livros, estudar. Então hoje não há desculpa para você não estudar. No seu tempo, na sua hora, na sua casa, quando você quiser, se matricule no curso da ITAD, estude e aprenda mais e mais da palavra de Deus. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui 10, 15 minutos para a lição de número 8, onde vamos falar da salvação, soteriologia, salvação, a grande solução do pecado. Já falamos um pouco dessa solução no texto 5 dessa lição e voltamos daqui a pouco com a lição de número 8. Lição 8, onde nós vamos abordar aqui acerca da salvação. As escrituras, bibliologia, na verdade, as escrituras revelam a Deus. Amém? Vamos falar dessa escritura e o poder da palavra de Deus, que é a bibliologia. Daqui a pouco, na próxima aula, lição 8. Amém. Deus abençoe a você. Tire um pequeno intervalo e volte.